seja muito bem-vindo à Sommelier School. Meu nome é Wesley Moreira, sou diretor e fundador da escola e toda semana eu preparo conteúdos novos para trazer aqui para o canal. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, e se você já é um inscrito, se prepare, porque hoje eu trouxe 5 dicas para quem está começando a beber vinhos agora e está um pouquinho perdido sobre como começar, sobre como sentir melhores os aromas, o que comprar, enfim. Se você está começando a beber vinhos agora, continue aqui comigo no vídeo, ou se você já bebe vinhos há mais tempo e conhece alguém que está começando a beber vinhos agora e está precisando de algumas dicas, continue assistindo o vídeo e depois compartilhe aí com os seus amigos. Bom, a primeira dica aí para quem está começando a beber vinhos agora, está começando a conhecer a bebida, a primeira dica que eu acho que é a dica de ouro. Comece a beber vinhos feitos com uvas viníferas europeias. Pode parecer um pouco difícil para você agora no começo, essa ideia de uvas viníferas europeias, enfim. Mas não é nem um bicho de 7 cabeças, viu? Essa informação, ela consta no contrarótulo das garrafas, vai estar escrito lá, vinho produzido com uvas viníferas europeias. Geralmente, o mais comum nos dias atuais é a rotulagem varietal, que é aquela rotulagem onde o nome da uva ela aparece no rótulo. E geralmente esses vinhos que têm esse estilo de rotulagem vem na frente o nome da uva, Cabernet, Malbec, Carmenet, Chardonnay, Sauvignon Blanc, que são aí as uvas mais comuns aí encontradas no mercado. Mas independentemente da variedade de uvas, se você está começando a beber vinhos agora, dê preferência para consumir os vinhos produzidos com uvas viníferas europeias. E o porquê, Wesley? Por que eu tenho que beber vinhos ou vou dar preferência para vinhos produzidos com vitis viníferas europeia e não o vinho de garrafão? Bom, os vinhos produzidos com uvas vitis viníferas europeias, essas uvas conseguem construir maiores índices de matéria antioxidante, que fazem muito bem para o nosso coração, fazem bem para a nossa saúde e para o nosso organismo. Por isso que recomendamos sempre o consumo de vinhos produzidos com as uvas feitas com vitis viníferas europeias. É lógico, tem mais um monte aí de pontos positivos para vitis viníferas europeias, como maior complexidade de aromas, maior complexidade de sabor, maior potencial de guarda, entre tantos e tantos outros pontos positivos, mas este eu acho que é um dos mais importantes, que é o bem para a nossa saúde, né? Então, dê preferência para os vinhos de vitis vinífera europeia, ok? Bom, dica número 2 aí, que eu também acho crucial essa dica número 2, porque as pessoas quando começam a beber vinhos, ficam muito preocupadas, achando que o vinho é uma coisa muito chique, muito elegante, ou que é algo muito snob. Então essa dica número 2, eu acho que ela também é muito importante, tá? Então vamos lá. Dica número 2, dê preferência para os vinhos baratos, os vinhos mais baratinhos, abaixo dos R$60. Por que os vinhos mais baratos, Wesley? Por vários motivos, mas o mais importante, estes vinhos mais baratos, que estão aí abaixo dos R$60, a gente consegue uma infinidade de variedades de vinhos para comprar, vinhos que partem aí de 20, 25, 30, 35 reais, 40 reais, enfim. Se você está começando a beber vinhos agora, dê preferência para esses vinhos, coloque um teto de R$60 para você gastar numa garrafa de vinho. Tá bem? Bom, voltando lá, o porquê desses vinhos mais baratos. Bom, o principal motivo. Estes vinhos mais baratos, eles são vinhos que não possuem aí muita concentração de corpo, nem muita concentração de matéria sólida, muita concentração de aromas. Com isso, esses vinhos eles ficam bem mais fáceis de serem degustados. Nos aromas, esses vinhos volatilizam com mais facilidade os aromas, então são mais fáceis de serem percebidos ali na taça. Mesmo que você não identifique quais são, você vai conseguir sentir o aroma do vinho.
independentemente de qual seja esses aromas, de qual sejam, você vai conseguir perceber com mais facilidade. Além dessa questão dos aromas, no paladar, como ele não tem muita estrutura, ele acaba ficando mais amável na boca. Aquela sensação de aspereza e aquela sensação arenosa causada pelo tanino, nesses vinhos mais baratos, no caso dos vinhos tintos, lógico, né? Você não vai percebê-lo de uma forma incômoda, principalmente para quem está começando a beber vinhos agora. O vinho não é uma bebida tão palatável assim, né? Ele não agrada logo de cara. Então é necessário dar esses primeiros passos para que você comece a entender um pouquinho mais sobre essas características e, é claro, a preparar o seu paladar para o consumo desses vinhos. E um dos pontos que às vezes acaba afastando um pouco as pessoas é essa questão da potência tânica. Então, nesses vinhos mais baratinhos, o tanino ele é um pouco mais baixo, ele é um pouco mais sutil na boca e você não vai sentir aquela sensação de aspereza e aquela sensação arenosa tão forte nestes vinhos, e assim você vai conseguir aí apreciar este vinho melhor, vai começar a entender melhor aí quais são os vinhos que você gosta mais, qual que você gosta menos, com esses vinhos mais baratinhos. Segundo ponto que eu acho muito importante desta dica número 2, de comprar vinhos mais baratos. Como você vai estar gastando menos com as garrafas de vinhos, você vai conseguir comprar vinhos de estilos diferentes. E para quem está começando agora, isso é muito importante, né? Então, experimentar coisas novas. Afinal de contas, isso ajuda a ampliar tanto a sua memória olfativa e gustativa, como também vai te ajudar a conhecer um pouco mais, né? Afinal de contas, é bebendo que se aprende, né? Essa é a melhor parte dos vinhos. Então, comprando esses vinhos mais baratos, você vai conseguir aí comprar diversos vinhos diferentes e com isso vai conseguir ter acesso, né, a diferentes uvas, a diferentes vinhos, compra um espumante, um branco, um tinto, um fortificado e por aí vai. Por que não comprar um vinho caro, né, ou agora no começo? Porque, enfim, você vai acabar se frustrando, o vinho tem muita potência, enfim, é os efeitos contrários do que eu falei, dos pontos positivos de comprar vinhos mais baratinhos. Terceira dica, que também eu acho muito importante para quem está começando a beber vinhos agora. Não se preocupe tanto com a parte aromática. Eu vejo que as pessoas, principalmente para quem está começando a beber vinhos, acabam dando uma importância muito grande às notas aromáticas. Isso porque se fala muito, né, no universo do vinho, se fala muito na parte dos aromas. E de fato é muito prazeroso perceber os aromas do vinho, perceber as suas diferenças, as suas nuances, mas para quem está começando agora, você não precisa ficar preocupado. Você vai conseguir curtir o vinho, apreciar o vinho, mesmo que você não identifique todas as notas aromáticas ou não identifique nenhuma, porque é muito comum no começo, quando você está degustando ali pelas primeiras vezes, enfim, pela primeira vez, ou começou agora a beber vinhos, é muito comum que você não sinta nenhum aroma. A grande maioria das pessoas, inclusive aconteceu comigo, você só percebe o cheiro de suco de uva e de álcool, né? Então não fique frustrado, ou não fique pensando que o vinho não é para você porque você não percebe os aromas ou você não consegue identificar as características aromáticas. Isso é com o tempo, né? Então essa parte aromática, ela precisa ser desenvolvida e ela precisa ser treinada, né? Por isso que nós utilizamos a ficha de degustação, né? Por isso que os profissionais utilizam a ficha de degustação, porque ela nos ajuda ali a ter uma constância na degustação, uma constância técnica, e isso nos ajuda a treinar o nosso nariz. Inclusive aqui no canal eu já coloquei até um vídeo falando sobre isso, depois dê uma pesquisada, porque vale bastante a pena aí dar uma olhadinha nesses outros vídeos que nós temos aqui no canal. Então, na dica 3 aí, não fique preocupado com os aromas, isso vem com o tempo, você vai começar aí a beber esses vinhos, cada vez bebendo um vinho diferente, enfim, de estilos diferentes, de uvas diferentes, de países diferentes,
você vai conseguir aí ampliar tanto a sua parte de paladar, como também a sua parte sensitiva aí, né, do olfato. Então, não se preocupe com a parte dos aromas, porque o melhor do vinho é bebê-lo, o melhor do vinho é bebê-lo em companhia, né? Então chamar as pessoas para beber uma garrafa de vinho é sempre a melhor parte do consumo de vinhos, né? Então não se preocupem com os aromas. Vinho bom é o vinho que está aberto, tá bem? Vamos aí para a nossa quarta dica, é isso, né? Quarta dica, eu falei, a primeira foi para beber os vinhos feitos com as uvas viníferas europeias. Segunda dica foi para dar preferência para os vinhos de valor agregado mais baixo. A terceira dica foi essa de agora, de degustar, de não se preocupar com os aromas. Minha cabeça está voada. A quarta dica, que também é muito importante. Quarta dica está relacionada aí à parte do serviço do vinho, tá? Embora a gente possa beber o vinho de forma mais despretensiosa, vamos dizer assim, alguns cuidados com a parte do serviço, elas acabam tendo aí um impacto que pode ser positivo ou negativo no vinho. Então, eu acho que essa dica ela é importante. Evite ou tome um pouco de cuidado com a temperatura que você vai servir os vinhos. Eu acho que essa é a principal dica. Então, os vinhos tintos, evite de servi-los aí numa temperatura muito baixa ou gelado. Isso porque com essa temperatura mais baixa, os vinhos tintos que são ricos em taninos, esses taninos vão acabar ficando aí mais ásperos e mais amargos no paladar, e toda a estrutura aromática do vinho, ela acaba ficando mais fechada. Assim também vai acontecer com a parte do sabor. Ele vai ficar muito fechado. Você não vai conseguir sentir os aromas, você não vai conseguir sentir o sabor que o vinho tem para te oferecer, e ainda vai ficar com aquela sensação de aspereza muito mais acentuada, aquele amargor muito mais acentuado provocado, e esse amargor vem do tanino. Então, uma temperatura nos vinhos tintos, essa temperatura mais baixa acaba comprometendo bastante. Assim como a temperatura muito alta também acaba comprometendo. Se você servir ele na temperatura ambiente, que é um grande mito aí, né, dentro do universo do vinho, né, que vinho se bebe na temperatura ambiente, esqueçam isso, tá? Não tem essa de vinho bebido em temperatura ambiente, ok? O vinho ele deve ser fresco, os tintos, sirva ele fresquinho. Wesley, qual a temperatura? A temperatura ideal, ela vai ter uma variável entre 14 e 18 graus, mas você que está aí na sua casa começando a beber vinhos agora, você não precisa ficar medindo a temperatura do vinho. Eu não faço isso em casa, para você ter uma ideia, tá? Já trabalho na área há quase 20 anos, até um pouco de vergonha de falar, porque aí todo mundo percebe o quanto que eu tô velho, né? Embora meus cabelos brancos quase não me denunciem, mas enfim. Eu não fico medindo a temperatura do vinho na minha casa, então não precisa ter esse rigor e esse excesso de preocupação com a temperatura. Mas servindo os vinhos tintos mais fresquinhos, você vai conseguir aproveitar melhor esses vinhos. Qual é a dica? Vai beber um vinho, vai escolher um vinho para beber? Escolheu, deixa ele, se você não tiver adega, deixa ele na geladeira, na porta da geladeira, uns 40 minutinhos, já vai ser o suficiente para ele chegar numa boa temperatura para você beber e aproveitar ao máximo desse vinho. Evite dar choques térmicos muito acentuados, então tirar ele da caixa, da temperatura ambiente, colocar ele no freezer, por exemplo. Isso eu não recomendo fazer, porque esse choque térmico de fato vai atrapalhar bastante o vinho. Então o ideal é deixar ele num lugar mais fresquinho, tira daquele lugar fresquinho, 40 minutinhos, 50 minutinhos na porta da geladeira, e ele já vai estar aí prontinho para ser consumido. No caso dos vinhos brancos, evite as temperaturas mais altas, então é bom servir os brancos mais geladinhos, tá? Só não pode servir trincando. Aqui no Brasil, como nós temos aí a gente foi quase, vou falar educado, mas não é bem isso, mas enfim. A gente praticamente foi educado a beber
bebidas extremamente geladas. Isso por uma questão do clima, que é um clima tropical na grande maioria do país, né? Então é muito quente, então a gente acaba bebendo aí, consumindo as bebidas mais geladas. A indústria da cerveja induziu muito isso também, né? Beber sempre a cerveja extremamente gelada. Isso porque a cerveja de consumo diário, né? Ela é uma cerveja que possui aí baixas características de aromas e de sabor, então servindo ela mais gelada você não percebe os defeitos. Basicamente é isso, tá? Sem querer criar muito tumulto, nem confusão com você que gosta de beber cerveja, eu também gosto. Mas esse é um dos motivos da indústria cervejeira induzir a gente a beber sempre muito gelado, tá? Então os vinhos brancos, ou vinhos espumantes, vamos servi-los gelados, mas não é trincando de gelado, tá? Então se a opção for por vinhos brancos, mantenha ele na geladeira por umas 2 horas, ele já vai estar numa temperatura boa. Ou se ainda você gostaria dele um pouquinho mais gelado, de repente sua geladeira está muito cheia, ou está com a temperatura um pouco alta, não está na carga máxima que ela pode de temperatura, coloca no freezer, aí uns 30 minutinhos no freezer depois que saiu da geladeira, tá? Uns 30 minutinhos no freezer já vai ser o suficiente para que você possa aí aproveitar melhor esse vinho, tá? Evite, no caso dos brancos e dos vinhos espumantes, ou até mesmo os rosados, evite tirá-lo da temperatura ambiente e já colocar no freezer de uma vez, porque esse choque térmico não vai fazer bem, tá bom? Qual é o benefício do vinho branco nessas temperaturas mais fresquinhas? Como o vinho branco, seu ponto alto é a acidez, nas temperaturas mais baixas, quando ele está servido gelado, essa sensação de refrescância vai ser muito maior. Então a acidez ela fica mais comportadinha na boca, vai dar aquela saciedade e aquele prazer da refrescância. E como ele não tem tanino, ou a quantidade de taninos é bem mais baixa nos vinhos brancos e espumantes, essa temperatura mais baixa não vai atrapalhar em absolutamente nada nessa parte da estrutura, pelo contrário, só vai ajudar. A quinta e última dica de hoje para a gente finalizar esse vídeo. Compre vinhos sempre, compre vinhos diferentes, de marcas diferentes, de uvas diferentes, de países diferentes. Evite ficar comprando o mesmo vinho sempre. Este acaba sendo aí um grande erro, principalmente das pessoas que estão começando a beber vinhos agora. Então, se é o seu caso, você está começando a beber vinhos agora, se você conhece alguém que está começando a beber vinhos agora e tem aquela mania de comprar sempre o mesmo vinho com medo de errar, né? Aí bebeu um que gostou, aí sempre compra aquele e fica naquele vinho por muito tempo. Então, evite cometer esse erro de beber sempre o mesmo vinho, né? Então, hoje em dia, a chance de você comprar um vinho ruim, decrépito ou impróprio para o consumo é muito pequena a chance disso acontecer. Então, arrisque-se, tá? A ideia é experimentar. Então, se você bebeu de repente um Cabernet Sauvignon e gostou muito daquele Cabernet Sauvignon, experimente um Cabernet Sauvignon do Chile, ou um Cabernet Sauvignon da Argentina, ou um Cabernet Sauvignon de Bordeaux, ou de repente um Cabernet espanhol, enfim. Numa outra oportunidade, ao invés de beber o Cabernet, experimente um Malbec, ou um Merlot, ou um Sauvignon Blanc, um Chardonnay. Então não crie barreiras de pensar, não, este vinho não bebo, ou de repente você bebeu um vinho de um determinado país ou de uma determinada uva e não gostou daquele vinho e pensou assim, eu não gosto então dos vinhos daquele país, ou eu não gosto dos vinhos daquela uva. Este também é um outro erro muito comum entre os consumidores de vinhos novatos, né? Achar que um vinho representa todos os demais vinhos feitos com aquela uva ou com aquele país. Então isso não é verdade. Então experimente, tá? Experimente os vinhos espumantes. Aí nos espumantes tem o método Charmat, tem o método tradicional. Experimente brancos levinhos e frescos, experimente brancos barricados, experimente de uvas da uva Sauvignon Blanc, da Chardonnay, enfim.
experimente. Aproveite essas dicas, né, e principalmente a dica 2 aí, que é comprar os vinhos mais baratinhos e experimente vinhos diferentes. Isso vai ampliar muito a sua parte, o seu desenvolvimento sensorial, então tanto gustativo como também a parte olfativa. Você vai começar a conhecer várias histórias diferentes, a conhecer vários rótulos diferentes, estilos de vinhos diferentes e com certeza você vai aproveitar muito melhor destes vinhos. Bom, a gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado aí dessas 5 dicas. Se você começou a beber vinhos agora, espero que você aproveite aí essas 5 dicas, que elas tenham sido aí boas para você, ou se você já bebe vinhos há bastante tempo, sempre a gente conhece aquela pessoa que está começando a beber vinhos agora, né? Então compartilha esse vídeo com ele, quem sabe aí não vai ter uma ou outra dica que vai ajudá-lo aí nesse começo, que a gente sempre fica aí um pouco receoso, né, do que comprar, como beber, enfim. É isso. Siga as nossas mídias sociais, a gente está lá no Facebook, com a nossa página é Sommelier School, a gente também está no Instagram, sempre postando conteúdos, agenda de cursos, tem o meu Instagram pessoal, também podem seguir lá, eu não posto muita coisa, mas vira e mexe eu estou postando lá algumas coisas relacionadas também a vinho. Bom, é isso, a gente se vê aí no próximo vídeo, até mais!